Eu devo confessar que Zona de Interesse é um filme que está me desafiando até agora e que está difícil falar sobre ele, mas eu vou tentar nos próximos 10 minutos. O filme, dirigido por Jonathan Glazer, ele conta a história sobre uma família que é chefiada por um militar nazista, e a família toda é nazista, e ela vive do lado de um campo de concentração em Auschwitz. Ela é baseada em história real, pode até parecer história de ficção, mas não é. E o grande mote desse filme é uma família que tenta ter uma vida normal e tem como vizinhança não aquela vizinha que trai o marido, ou o marido que trai a esposa, ou a vizinha fofoqueira, ou o moleque desocupado, estudante de universidade. Você tem um grupo de judeus que está sendo eliminado por conta de uma coisinha que eu nem sei se eu deveria falar no vídeo, chamada Holocausto. E conforme eu vou pensando nesse filme, eu vou mudando minha opinião sobre ele, porque não pense que Zona de Interesse é um filme movimentado, com muita ação, com diálogos expositivos, como por exemplo Madame Teia, porque não é. Ele é um filme ao mesmo tempo contido dentro da sua própria proposta, e, por outro lado, muito claro na história que ele quer contar. E aí você precisa ter um olhar mais avançado para entender qual é a ideia do Jonathan Glazer com esta obra. Por que é que eu fui assistir esse filme? Porque ele é o mais forte indicado na categoria de melhor filme internacional, e eu queria saber se ele era melhor do que Anatomia de uma Queda, que, na minha opinião, é o filme que ganharia o Oscar nessa categoria, tanto que foi indicado a melhor filme, mas porque por algum motivo, seja lá por erro, ou porque esqueceu o tempo de inscrição, ou por cagada do Ministério da Cultura francês, o Anatomia de uma Queda não está indicado, ou não foi indicado como filme francês para a categoria de melhor filme internacional. Então eu tinha essa dúvida na cabeça e saí do cinema com a certeza de que Anatomia de uma Queda venceria nessa categoria. Mas eu fui dormir, acordei, tomei meu café, fui no banheiro, deixei parte do meu cérebro no vaso sanitário, e agora, às 10h41 da manhã, de 22 de fevereiro de 2014, que é quando eu estou gravando o áudio para esse vídeo, eu chego à conclusão que minha opinião sobre Zona de Interesse está mudando de tempos em tempos. Ele é um filme muito mais complexo e muito mais complicado do que se imagina. E isso faz com que esse filme seja cada vez maior do que eu mesmo pudesse prospectar dentro da minha redutiva perspectiva dentro de uma sala de cinema. Zona de Interesse, ele mostra uma forma cruel da hipocrisia humana, porque é só você pensar na premissa básica. É possível alguém fingir que leva uma vida normal quando você tem como vizinho o horror da guerra, a morte de pessoas inocentes apenas porque tem um ditador imbecil que entende que essas pessoas, por serem diferentes ou por seguir uma determinada filosofia ou religião ou sei lá, eu até hoje não entendo por que o povo judeu é tão perseguido. Eu realmente não consigo entender. Esses fundamentalistas não têm nada na cabeça para achar que... Eu sei que eu tô avançando num tema que eu não deveria discutir, mas eu não consigo entender a perseguição ao povo judeu. De verdade, eu não consigo entender. Então, a hipocrisia humana está retratada em Zona de Interesse porque essa família, composta de nazistas, chefiada por um militar nazista, tenta fingir que vive uma vida normal do lado do horror da guerra. E sob todos os aspectos, inclusive na infidelidade, no fato da esposa, interpretada pela Sandra Hüller, que por sinal está indicada ao Oscar de melhor atriz por Anatomia de uma Queda, a esposa recebendo a mãe como se fosse algo absolutamente normal, os filhos que ficam brincando no quarto ou no jardim da casa, ouvindo as mortes acontecendo através de tiros e rajadas de metralhadora, e tudo isso acontecendo como se aquela família tivesse protegida através do mundinho da bolha que eles criaram e o horror acontecendo ao seu redor. Isso me lembra muito o que aconteceu com o nosso mundo e com o Brasil
lá algum tempo atrás, durante uma crise sanitária global, onde você tinha milhares de pessoas perdendo a vida, parentes perdendo pais, irmãos, amigos, e muita gente não se importando com nada disso por conta de visões políticas e ideológicas. Eu não sei onde foi parar a empatia e os traços de humanidade dessa raça, porque eu desconfio seriamente que essas pessoas não sabem o que significa empatia. Então, um filme que eu achei, em princípio, extremamente modorrento, devagar, e ele é sim lento, ele é contemplativo. Tem cena lá do pai da família pescando durante 1 minuto e meio, 2 minutos. O próprio filme começa com uma tela preta de 2 minutos depois do título, 2 minutos, com alguns efeitos sonoros, sabe? Sons da natureza, sons do jardim, do quintal que eles construíram ali. E eu entendo tudo isso. Eu não sou burro. Eu entendi o filme. Eu entendi que Jonathan Glazer fez uma crítica ácida, voraz e até mesmo desconcertante sobre a indiferença das pessoas em relação às tragédias que acontecem ao seu redor, a indiferença dos nazistas em relação a isso. E eu sei que esse filme é complicado para um grupo de pessoas, principalmente aqui em Florianópolis e mais ainda no interior de Santa Catarina, e quem vive nesse estado sabe do que eu estou falando. Esse é um filme que pode, inclusive, trazer gatilhos emocionais também para aqueles que sobreviveram a tudo que aconteceu na Segunda Guerra e aos filhos das vítimas do Holocausto. Porém, eu entendo que são aspectos importantes que devem ser apresentados em um filme que retrata uma história que efetivamente aconteceu. Aquilo que você está vendo no filme é baseado em fatos reais e é um filme muito complexo, é um filme desconcertante em alguns momentos, é um filme desafiador, não é um filme fácil, entra na categoria que não é filme pra gente burra, da mesma forma como o Anatomia de uma Queda está, mas particularmente eu prefiro a Anatomia de uma Queda por ser mais acessível, por ter um discurso mais direto, por não cair tanto no subliminar dos recados que ele quer transmitir. Mas Zona de Interesse, que a princípio eu achei que era um grande nada em termos de desenvolvimento narrativo, e aí não é uma crítica, tá? Eu prefiro achar que eu sou burro do que criticar o roteiro escrito pelo Jonathan Glazer, porque eu acho que o trabalho dele, para aquilo que ele se propõe a contar, e aí que tá a graça de um filme como esse, a validade de um filme como esse, um filme que te faz pensar o tempo todo sobre tudo que você acabou de assistir. Mesmo que isso leve horas para acontecer, e até mesmo uma visita ao vaso sanitário para deixar a parte inútil do meu cérebro para trás e deixar que o esgoto leve aquilo que está de ruim na minha cabeça, refletir sobre o que você assistiu com calma e desenvolvendo um pensamento mais avançado e mais elevado sobre a obra que você assistiu, é o que faz com que um filme como Zona de Interesse tenha sua validade. Além, é claro, de todo o contexto histórico-narrativo que essa história transmite. Ele é um filme que lembra uma edição de uma câmera de monitoramento, porque todas as cenas em câmera fixa, algumas com aproximação quando o personagem precisa ter os seus sentimentos mais evidenciados, e outras cenas mais distantes quando elas são um pouco mais superficiais, apenas mostrando o cotidiano desses personagens. E essa estrutura de exibição das cenas faz com que o filme também se torne um pouco mais complexo e subliminar nessa proposta de narrativa que tem várias camadas e mostra essas camadas conforme essa história vai avançando. E no final das contas, eu ia gravar um vídeo mais raivoso em relação às zonas de interesse. Eu ia zoar bastante esse filme e ia dizer que sim, eu perdi 1h45 da minha vida e eu me senti morrendo dentro do cinema. E na verdade, sim, eu tava assim, bem incomodado com o filme. Ele é lento, ele precisa que você se belisque o tempo todo, vá mascando um chiclete para não dormir no cinema, mas conforme o tempo vai passando e eu vou amadurecendo as ideias sobre ele, ele vai se tornando cada vez maior e cada vez mais justo desse reconhecimento e relevância no Oscar, e também para aquelas pessoas que gostam de cinema com uma visão mais crítica e visão mais elevada. Não é um filme para todo mundo.
O público que gosta de Velozes e Furiosos nem chega perto, mas se você quer uma experiência de cinema avançada e que te faz pensar e que incomoda, porque esse filme existe para incomodar, vai lá e assiste o Zona de Interesse, e muito mais do que qualquer coisa que eu falei nesse vídeo, tire suas próprias conclusões, porque ele é um filme para você pensar, refletir e, quem sabe, aprender alguma coisa com algo baseado em fatos reais. Nem dá para acreditar que esse filme é baseado em alguma coisa que realmente aconteceu, e se bem que, por outro lado, pessoas como da família retratada no filme existem até hoje, só que elas não têm um campo de concentração como vizinho. Tem, de repente, o mundo ao redor ruindo, na falência moral, nos códigos morais e éticos distorcidos, e com pessoas que fingem ser pessoas boas, mas na verdade são o câncer da nossa sociedade atual. E eu sei que eu vou ser processado por muita gente por causa dessa última fala. Enfim, se você gostou do que viu nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas. Clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos. Compartilhe esse review com amigos e parentes que estão pensando em assistir o Zona de Interesse. E acesse oeduardomoreira.com.br, um blog onde de tempos em tempos eu vou publicar sobre cinema, música, TV, cultura pop e tecnologia. Tudo que vier na minha cabeça será publicado lá. Se você quiser acompanhar os artigos que eu publico todos os dias ou as minhas opiniões na internet, é só você me procurar no @oeduardomoreira, que eu estou em todas as plataformas. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.